Metodologia da formatação bíblica. A Bíblia protestante é constituída por 66 livros, 39 dos quais formam o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Já a Bíblia católica possui, além dos 66 livros, outros 7 livros que são reconhecidos como literatura judaica, ou livros históricos traduzidos pela Septuaginta. São eles: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. A Bíblia católica possui alguns acréscimos ao texto dos livros de Esther 10, 4 a 11, Esther 1, 16 a 24 e Daniel 3, 24 a 90, capítulos 13 e 14. Estes livros e fragmentos adicionais são chamados de deuterocanônicos pelos católicos e de apócrifos pelos protestantes. A renovação da aliança, ou Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, é concernente ao Novo Testamento cristão. O acrônimo Tanakh é atinente ao Antigo Testamento protestante e é formado pelas escrituras que envolvem a Torá, o Pentateuco, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. A Torá é conhecida como lei, por causa da legislação mosaica. A Torá é constituída por 5 livros. Bereshit significa no princípio, é atinente a Gênesis. Shemot significa nomes, é atinente a Êxodo. Vaikra significa e ele disse, e é atinente a Levítico. Bamidbar significa no deserto e é atinente a Números. Devarim significa palavras, é atinente a Deuteronômio. A Torá, instrução, é atinente ao Pentateuco, que por sua vez significa 5 partes ou seções, e se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas Neviim são divididos entre os livros proféticos e envolve os profetas anteriores e os profetas posteriores. A Bíblia, os profetas anteriores são divididos em 4 livros: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores são divididos em 4 livros: os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os 12 profetas menores são Oséias, Naum, Joel, Abacuque, Amós, Sofanias, Abdias, Ageu, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Os escritos Ketuvim totalizam 11 livros que são divididos em 4 grupos. O primeiro grupo são os livros da verdade, ou poéticos. São 3 livros: Salmos, Provérbios e Jó. O segundo grupo são os 5 rolos: Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. O terceiro é apenas o livro de Daniel. E o quarto grupo envolve Esdras e Neemias juntos em um livro e Crônicas. As escrituras das religiões monoteístas. Os judeus utilizam como prerrogativa de fé o Tanakh. O Tanakh é a junção da Torá, a lei, Nevim, profetas, e Ketuvim, escritos. Além do Tanakh, os judeus utilizam a vasta literatura judaica que envolve a Torá oral, que é composta pelo Talmud, que envolve a Mishnah e Guemará. E além destas literaturas, os judeus utilizam o Midrash e Agadá, e os cabalistas judeus estudam o Zohar sagrado. O Tanakh é atinente ao Antigo Testamento cristão protestante. Os cristãos utilizam como prerrogativa de fé
a Bíblia Sagrada, que contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é atinente aos escritos nazarenos, Ketuvim Netzarim, que são utilizados pelos judeus nazarenos. Os nazarenos são judeus que creem em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Os islâmicos acreditam no Alcorão. Segundo a tradição, o Alcorão foi ditado pelo anjo Gabriel no espaço de 23 anos. Os xiitas acreditam somente no Alcorão, enquanto os sunitas somam ao Alcorão a crença na Suna islâmica, que conta as histórias e experiências espirituais do profeta Maomé. Os amigos do profeta Maomé compilaram o Alcorão. Segundo a tradição, o anjo Gabriel ditava as palavras do Alcorão e o profeta Maomé recitava as palavras que ouvia do anjo Gabriel. Por sua vez, os amigos de Maomé escreviam o que o profeta Maomé declamava. Manuscritos do Mar Morto. Por ocasião do avanço da 10ª Legião Romana, comandada por Vespasiano, o mosteiro de Khirbet foi completamente destruído. Existem muitos indícios de que tenha sido por esta ocasião que os essênios, no intuito de preservar seus preciosos rolos, esconderam-nos em cavernas. Um dos rolos apresentava uma cópia do livro de Isaías, que, ao ser comparado com as cópias modernas, trouxe a certeza de que não houve, nesses 2 milênios, nenhuma alteração de sua mensagem profética. Entre a Gruta 1 e a Gruta 2, foram encontrados 17 fragmentos bíblicos e não bíblicos, somando ao todo 187 fragmentos. Na Gruta 3, encontraram 3 folhas de cobre muito fino, cada qual medindo 0,30 metros por 0,80 metros, ou seja, 30 centímetros por 80 centímetros. Eles continham informações sobre a localização das outras grutas. Ao todo, foram encontradas 10 grutas que continham escrituras antigas no tempo dos essênios. Biblioteca de Nag Hammadi. Na biblioteca de Nag Hammadi foram encontrados muitos livros gnósticos, dentre os quais encontra-se Apocalipse de Pedro, a Carta de Pedro a Filipe, a Sabedoria, Sofia Secreta de Cristo, a Hipostase dos Arcontes, Ensinamento Autorizado, Apócrifo de Tiago, Apócrifo de João, Segundo Tratado do Grande Sete, Protenóia Trimórfica, Trovão Mente Perfeita e Apocalipse de Paulo, o livro de Tomé o Contendor, o Apocalipse de Tiago, Segundo Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Adão, sobre a origem do mundo e a Estrada. Estes livros, que foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, são considerados livros apócrifos pelas pessoas. E esta é a metodologia das Escrituras Sagradas da nossa Bíblia. Dudu plantando a semente.